Olá, fera do Cursinho Popular Professor Edilson de Góes, da cidade de Caruaru. Eu sou o professor Danilo Farias, de Física, e hoje eu estarei com vocês para que a gente possa fazer esse acompanhamento com vocês em relação a essa prova tão aguardada e tão esperada que é a prova do Enem. Então não sai daí, fica de olho e bora-se embora comigo aqui para a gente acompanhar o nosso conteúdo de Física para o Enem. Não esquece não, vice, fica de olho aí e fica com a mente aberta para o que a gente vai trabalhar hoje. Basicamente, eu vou falar contigo a respeito de hidrostática, ou seja, a mecânica dos fluidos, e claro também a gente vai fazer uma relação entre conteúdos que são abordados no nosso cotidiano, situações, problemas, para que a gente possa então tentar resolvê-las com as situações que vão ser colocadas aí pra gente, belezinha? Então fica de olho e vem-te embora comigo aqui, olha lá. Eu trouxe uma questão aí primeiro falando de mecânica dos fluidos e a gente precisa se ater a determinados conceitos de física que serão necessários para que a gente possa, de fato, entender a solução desse problema. Essa primeira questão, ó, é uma questão típica da cara do Enem, beleza? Olha o que ela diz. Abandona-se um lápis sobre a superfície de um líquido de duas formas distintas, conforme a figura abaixo. O lápis é solto verticalmente. Ele submerge e em seguida vai à tona onde fica flutuando. Ou seja, ele é colocado assim, ó, em pezinho, certo? Nessa primeira situação ele vai ser colocado em pé sobre a superfície da água. E na segunda parte ele diz, o lápis é solto horizontalmente, ele flutua sem submergir. Ou seja, ele vai colocar o lápis deitadinho agora, certo? Sobre a água. O mesmo fluido, né? A mesma água. E aí perceba, a gente no primeiro caso coloca ele em pé, ele desce um pouco e depois ele sobe. Na segunda parte eu coloco ele deitado, ele nem vai descer, ele vai simplesmente ficar flutuando. Foi o que a questão disse aqui pra gente. Daí ele pergunta, a opção que melhor explica as situações 1 e 2 é, presta atenção no seguinte, o que é que faz um corpo entrar em movimento ou sair desse movimento? Ou seja, alterar esse estado de repouso ou de movimento? É uma força que vai ser aplicada. Tranquilo? Só que aí a gente não pode se esquecer. Quando a gente aplica uma força, se ela é jogada em uma determinada área, então a gente não mais entende como se fosse uma força aplicada a um único ponto, e sim distribuída de maneira uniforme sobre essa área. E quando a gente faz essa relação, a gente chama essa situação aqui, ó, de força aplicada a uma área, a gente dá o nome de pressão, certo? A gente chama de pressão. Então presta atenção, quando eu estou falando de força aplicada a uma área, eu estou falando de pressão exercida. Então pensa comigo o seguinte, tu já deve ter visto em algum vídeo, alguma situação, qualquer coisa do tipo, aquelas pessoas que fazem exibições de rua, por exemplo, e vai e deita numa cama de prego, certo? O que é que acontece? Por que aquela pessoa não está se ferindo? É porque a pele dela tem uma superfície diferenciada, por assim dizer? Não mesmo, tu sabe que não. Mas o que é que acontece? Pega essa mesma pessoa e pede para ela deitar numa cama com um único prego para ver se ela vai fazer isso? Jamais isso vai acontecer, porque o prego iria de fato furar, né, a pele da pessoa. Agora, por que vários pregos então espalhados não iriam causar essa mesma sensação? Simplesmente porque quando eu aumento a área de contato, a pressão vai fazer o quê? Diminui, certo? E quando a pressão diminui, ele não é suficiente para furar a pele da pessoa, beleza? Então o que é que acontece aqui? Por que eu estou falando disso tudo? Porque veja a situação. Uma, eu coloco ele em pé, a área é bem pequenininha. Na outra, eu coloco ele deitado, a área aumenta. E se eu aumento a área, a pressão faz o quê? Diminui. Então isso significa que quando eu coloco o lápis em pé, ele vai descer porque a pressão foi o quê? Maior. Então, na situação 1, a pressão é maior do que na situação 2. Então, olha aí, se tu tá lendo já a questão e vê as alternativas, olha o que elas dizem aqui. Letra A massa do lápis 1 é maior que em 2. Veja, o lápis só está em pé ou deitado. Tem como essa massa ser alterada? Jamais. Letra B.
A força que o lápis exerce sobre o líquido é maior em 1 do que em 2. Veja, a força exercida é a força peso, beleza? Se é o mesmo lápis, então é o mesmo peso. Então essa força, ela não vai ser alterada, beleza? Letra C. A pressão do lápis sobre o líquido em 1 é menor do que o 2. É justamente o contrário. Em 1 eu acabei de te falar, a pressão é o quê? Maior. Agora tu já se ligou, a resposta é a letra D. A pressão em 1 é maior do que em 2. Belezinha? E bora ver o erro da letra E? A densidade do lápis na vertical é maior do que na horizontal. Pessoal, esquece disso não. A densidade está associada com a massa contida em um determinado volume. O volume do lápis foi mudado quando eu coloquei ele em pé ou deitado? Não, né? Ele permanece com o mesmo volume e, portanto, com a mesma massa também. Isso significa que a densidade é constante. E a letra E é falsa. Tranquilo? Então, resposta da questão, letra D. Tá massa? Vamos embora comigo agora? Olha aí, a segunda questão também falando de fluidos. Presta atenção no seguinte. Ela diz: a figura a seguir representa a barragem de uma usina hidrelétrica com uma turbina localizada no ponto P. Então perceba, olha aqui, ó, a turbina está exatamente nesse ponto aqui. Tranquilo? O comprimento do lago é X. Daí ele pergunta, a pressão exercida pela água na turbina depende de quê? Veja, quando a gente vai falar de fluidos, pessoal, tu não pode esquecer. A pressão exercida por um fluido, a pressão total exercida não somente pelo fluido agora, mas por todo o sistema, ele é descrito matematicamente pela lei de Steven. E ele diz o seguinte, ó, a pressão total, vou colocar aqui um Tzinho, vai ser igual à pressão atmosférica mais a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade, DGH. Essa parte em especial é o que eu chamo de pressão do fluido, certo? É a pressão do fluido. Então perceba que a pressão atmosférica, para todos os casos aqui, ela é a mesma, porque ela só depende de quem? Do ar que está em cima. Tranquilo? Então ela é a mesma. A densidade também será a mesma pelo fato de que se trata tudo de água. A aceleração da gravidade, tu deve saber, ela é sempre constante. Claro, a gente está considerando aí a nível do mar, beleza? Então, o que vai mudar é quem? A profundidade. Então, quanto mais fundo for, maior será a pressão exercida por esse fluido. Quer ver como isso é verdade? Mergulhe numa piscina. Quando tu vai fazer um mergulho na piscina, por exemplo, tu, quando coloca só a cabeça dentro da água, tu não sente quase nada. Agora, se tu vai tentar plantar uma bananeira, por exemplo, vai mergulhar mesmo, descendo na água, tu começa a sentir o teu ouvido pressionando, tu começa a sentir uma dor na cabeça. Por quê? Porque quanto maior for a profundidade, maior será o quê? A pressão exercida sobre você. Então, quanto mais fundo você desce, maior é a pressão. Por isso, por exemplo, o mergulhador, ele não pode descer a grandes profundidades sem nenhum tipo de equipamento. Ele precisa sim de um equipamento de segurança e não somente, claro, o cilindro de oxigênio para que ele possa respirar. Beleza? Então veja que a profundidade é totalmente determinante em relação a essa pressão exercida pelo fluido, ou seja, a força que o fluido está exercendo no fundo. Tranquilo? Então ele diz, a pressão exercida pela água na turbina depende de quê? Letra A, a diferença de altura entre o ponto P e a superfície da água. Olha aí, a resposta de cara já é a letra A, beleza? É a diferença de altura entre esse ponto P aqui na turbina e a superfície da água, ou seja, é a própria profundidade. De cara, resposta letra A. E aí, olha nas outras. Letra B, volume de água represada, certo? Veja, o volume aumentando aqui, certo? Ele pode estar, inclusive, aumentando para os lados. E isso não significa necessariamente que exija, então, um acréscimo de pressão, beleza? Letra C, comprimento do lago. De nada vai adiantar. O comprimento não importa em nada. O que importa, de fato, é a altura. Beleza? Como eu acabei de te mostrar ali. A altura que é, de fato, importante.
Letra D, largura da barragem remete novamente ao comprimento do lago. E letra E, comprimento do canal onde está o ponto P. Veja, esse comprimento também não influencia pelo simples fato de que a pressão é exercida pelo próprio fluido e não pelo canal. Tranquilo? Esquece disso não. Beleza? Resposta letra A. Tá massa? Bora aí agora para a questão 3, novamente uma questão falando a respeito do comportamento dos fluidos. Veja só, durante as obras da reforma da casa, ouviu-se esta conversa entre o proprietário e o pedreiro. O proprietário diz o seguinte: João, devemos colocar outra caixa d'água ao lado da já existente e na mesma altura, pois aqui aí está possui apenas 500 litros, insuficientes para o consumo da lavanderia. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a lavanderia, ela consome muito mais do que a própria casa em si. Beleza? Então a gente está falando de consumo. Tranquilo? O ideal é acrescentar outra, também de 500 litros, e interligar as duas. Certo? Ele está dizendo aí para colocar uma caixa do lado do outro, né? Igualmente aí de 500 litros, para que você possa ter um consumo mais responsável, eu diria, em relação a essa situação. Daí o pedreiro vai e responde para ele: essa solução é boa. Além de aumentar a reserva de água, também vai aumentar a pressão da água nas torneiras. Presta atenção no que ele falou aí, certo? A solução é boa, além de aumentar a reserva de água, tá massa. Isso é verdade. Daí ele continua, também vai aumentar a pressão da água nas torneiras. Será que vai aumentar a pressão? Bora ver. Vem embora comigo aqui para a gente dar uma olhada. Analise o texto e analise a opção correta. Letra A. A observação do pedreiro está correta quanto à pressão. Veja, ela está correta quanto à reserva de água, porque você tinha 500 litros e aumentou para 1000, beleza? Com duas caixas diferentes. Agora, a pressão, se eu coloco uma caixa do lado da outra, isso vai influenciar na pressão? Olha aqui, novamente. A pressão depende de quê? Da altura ou a profundidade. Densidade e aceleração da gravidade é constante. Beleza? Então isso vai depender da profundidade e não da quantidade de água ali, daquele volume ali, com você contendo duas caixas. Então, em relação à pressão, o pedreiro está errado. Beleza? Ele está errado. Letra B. A pressão, nesse caso, depende da altura partindo da torneira até a caixa d'água. Olha aí. Veja, eu coloco uma caixa aqui em cima, e ele vai ser ligado através da tubulação para chegar até o que vai ser utilizado pela casa. Beleza? O que vai ser utilizado pela casa. Ou seja, o que me interessa de fato é justamente o quê? Essa altura, né? Se eu considerar a água esse nível aqui. Então, essa altura onde a água está saindo, certo? É quem vai determinar essa pressão. É por isso que na tua casa, a caixa d'água está onde? Em cima e não colocada na parte de baixo, pelo simples fato de que quando eu subo a caixa d'água, a quantidade de água está o quê? Aumentando, ela está subindo ali, certo? E quando ela está na parte de cima, a pressão faz o quê? Aumenta, beleza? Então é sempre colocada na parte superior para fazer o quê? Com que a pressão aumente. Beleza? Então a resposta já é a letra B. Tranquilo? A resposta já é a letra B. Daí, ó, olha o que diz nas outras alternativas. Para aumentar a pressão, o essencial seria aumentar o diâmetro dos canos de acesso das torneiras até a caixa d'água. Perceba, se eu aumento o diâmetro, a quantidade de água que vai passar por ali, ela pode ser maior. Porém, não influencia em nada na pressão exercida, ou seja, a pressão com que a água cai pela tubulação, beleza? Letra D. O proprietário está enganado em relação ao consumo de água. Não, ele está certo. Veja que a lavanderia, ela consome mais. Então ele precisa de uma caixa extra para que ele possa ter um volume de água maior, beleza? Letra E. O ideal é ter apenas uma caixa d'água de 500 litros para a lavanderia e outra de 500 litros para o restante da casa. Pensa comigo o seguinte: se eu tenho uma lavanderia que consome muito mais do que a casa, por exemplo, e eu coloco duas caixas separadas, a caixa da lavanderia esvazia mais rápido e fica só com água na casa. E não é o que ele quer. Ele quer que tenha água suficiente para
ambos. Então a lavanderia pode usar também a água da caixa que era separado para a casa. Então é melhor utilizar o quê? Interligados. Beleza? Resposta, a letra E é falsa, né? Resposta é a letra B. Tranquilo? Belezinha. Vamos embora agora para o próximo problema? Olha aí. Eita, questão envolvendo conta agora. Difícil demais, tu vai ver agora que conta tão trabalhosa que ela vai ser colocada aí pra gente. Vê só. Olha o que é que a questão diz. O gráfico fornecido por um fabricante de duchas para banho, conforme a figura, mostra a vazão em função da pressão da água para 2 crivos. Crivo, pessoal, é aquela tampinha do chuveiro, aquela parte toda cheia de furinhos, certo? Aquilo é o crivo. 2 crivos diferentes, um econômico e um normal. Tu deve imaginar que o econômico ele vai ter uma vazão menor, certo? Ou seja, a quantidade de água que vai passar por ali é menor do que o normal. Tranquilo? E aí, ó, a gente tem a representação. Perceba aqui, o crivo econômico, ou seja, que ele possui 42 furos, como está dizendo aqui, ó, a vazão dele é bem menor do que, por exemplo, do crivo normal que possui 72 furos. E quando eu vou aumentando a pressão, isso vai fazendo o quê? A vazão, ela continua a aumentar. Isso significa, então, que eu tenho uma quantidade maior de água passando por ali, desde que eu aumente essa pressão. Daí ele diz, considerando uma ducha com o crivo econômico instalado, então eu não vou me preocupar nesse gráfico com o crivo normal. Beleza? Eu vou me preocupar com o crivo econômico. E aí ele diz, instalada a pressão de 20 kPa, ou seja, a pressão exercida pelo fluido ali, qual o volume em litros aproximado de água utilizada num banho de 10 minutos? Presta atenção no seguinte, ele falou da pressão de 20 kPa. Olha para cá, se a gente pegar o gráfico aqui, ó, pressão de 20 kPa, eu vou ter esse ponto aqui, ó, quase no meio, entre o 6 e o 8. Ou seja, a minha vazão, para essa pressão, a minha vazão é de aproximadamente 7 litros por minuto. Pelo gráfico, viu? Eu não estou fazendo cálculo nenhum, nem estou inventando nada. Eu estou pegando pelo gráfico. Ele está aqui quase no meio, ó, entre o 6 e o 8. Então, um valor aproximado de 7 litros por minuto. Beleza? Então, o que significa? O que significa essa vazão aqui de 7 litros por minuto? Pessoal, eu posso utilizar a letra V para vazão e posso utilizar também a letra Φ, certo? A letra grega Φ. Tanto faz, certo? Significa um fluxo de água, ou seja, a quantidade de água que vai passar por ali, por aquele chuveiro. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho o seguinte. A quantidade de água que vai passar por minuto é quantos litros? 7. Então, a cada 1 minuto, eu tenho 7 litros passando por aquele chuveiro, por aqueles furos do crivo. Tranquilo? Então, ó, ele perguntou qual volume em litros aproximado de água eu vou utilizar no banho de 10 minutos. Pensa, eu tenho uma conta realmente para fazer aí? Veja comigo. Eu tenho, em 1 minuto, 7 litros. Em 2 minutos vai ser quanto? 14. Em 3 minutos, 21. Ou seja, em 10 minutos vai ser quanto? 70, né? Mas vamos fazer, vou mostrar aqui. O volume, então, vai ser o tempo multiplicado pelo fluxo ou vazão, né? Então, o tempo é de 10 minutos, a vazão é de 7. Ou seja, 70 litros de água. A resposta é a letra C. Tranquilo? Resposta é a letra C. Belezinha, pessoal? Tudo certo? Então, nenhuma dúvida, acredito eu, porque a conta realmente, ó, difícil, né? Uma multiplicação com o número 10. Beleza? Vamos embora para a próxima questão? Olha aí, essa questão, ela é imensa, né? O seu enunciado é imenso, mas vamos pensar que ela é simples demais de fazer, porque quando a gente pensa positivo, as coisas ficam mais fáceis. Então, não esquece disso não. Bora ler a questão aqui para tu ver, certo? Entre 10 e 20 bilhões de anos atrás, sucedeu o Big Bang, o acontecimento que deu origem ao universo. Toda a matéria e toda a energia que atualmente se encontram no universo estavam concentradas com densidade extremamente elevada, ou seja, superior a 5 vezes 10 a 16 kg por metro cúbico.
Ou seja, uma espécie de ovo cósmico reminiscente dos mitos da criação de muitas culturas. O que ele está querendo dizer aí? Que tudo que a gente tem no universo estava concentrado em um único ponto. Um lugar bem pequenininho, com uma massa imensa, certo? Lá atrás, certo? 10 a 20 bilhões de anos atrás. Beleza? Daí ele diz, talvez num ponto matemático sem quaisquer dimensões. Um pontinho de nada, bem pequenininho que a gente nem consegue imaginar, mas com uma quantidade de massa imensa. Beleza? Nessa titânica explosão cósmica, a qual a gente chama de Big Bang, o universo iniciou uma expansão que nunca mais cessou. Ou seja, de lá, 20 bilhões de anos atrás, até hoje, certo? Até o dia que tu tá vendo essa aula, isso ainda não parou de se expandir. O universo continua se espalhando. Tranquilo? À medida que o espaço se estendia, a matéria e a energia do universo expandiam-se com ele e resfriavam-se rapidamente. Beleza? Ele está dizendo aqui, que ele está se resfriando. A radiação da bola de fogo cósmica, que então como agora encheu o universo, varria o espectro eletromagnético, desde os raios gama e os raios X, a luz ultravioleta, e passando pelo arco-íris das cores do espectro visível, até as regiões de infravermelhos e das ondas de rádio. O que ele está querendo dizer com isso? Que está jogando ondas eletromagnéticas para tudo que é lado, certo? É raio-X, é micro-ondas, aquele mesmo do aparelhinho de esquentar comida, certo? É o infravermelho, são as luzes que a gente consegue enxergar, beleza? Então tudo isso está se espalhando pelo universo, beleza? Então, o universo estava cheio de radiação e de matéria, constituída inicialmente por hidrogênio e hélio. Então, lá atrás, hidrogênio e hélio, ele está falando isso aí. Esquece disso não, vice, presta atenção. Formados a partir das partículas elementares da densa bola de fogo primitiva. Dentro das galáxias nascentes, havia nuvens muito mais pequenas que simultaneamente sofriam colapso gravitacional. As temperaturas interiores tornavam-se muito elevadas, ou seja, estava muito quente, né? Iniciavam-se reações termonucleares e apareceram as primeiras estrelas. Beleza? Então, lá depois de um certo tempo, as primeiras estrelas começaram a aparecer. As jovens estrelas quentes e maciças evoluíram rapidamente, gastando descuidadamente o seu capital de hidrogênio, combustível, terminando em breve as suas vidas em brilhantes explosões, as supernovas. É o que vai acontecer com o Sol daqui a alguns anos também, mas vai demorar muito ainda, vice? O Sol ele vai começar a consumir o seu hidrogênio, ele vai crescer, depois ele vai começar a colapsar e vai explodir, certo? E aí acabou-se a vida do Sol. Chegou, né, o seu famigerado fim. Beleza? E devolvendo as cinzas termonucleares. Hélio, carbono, oxigênio e elementos mais pesados. Ao gás interestelar para subsequentes gerações de estrelas. Ou seja, outras estrelas começam a nascer após essas explosões. O afastamento das galáxias é uma prova da ocorrência do Big Bang, mas não é a única. Uma prova independente deriva da radiação de micro-ondas de fundo, detectada com absoluta uniformidade em todas as direções do cosmos. Com a intensidade que atualmente seria de esperar para a radiação, agora substancialmente resfriada do Big Bang. Esse texto foi meu não, viu? Isso aí quem disse foi o Carl Sagan no documentário Cosmos, certo? Ele que traduzia muito bem a ciência em forma de poesia, eu diria. Vamos lá. Aí a pergunta agora diz o seguinte. De acordo com o texto, selecione a alternativa correta. Letra A densidade do universo tem aumentado. Eu tinha escrito para tu agora há pouco que a densidade é a quantidade de massa dividido pelo volume. Através da explosão, certo? Coisas foram criadas, mas a massa permanece a mesma. O volume está aumentando e são inversamente proporcionais. Se o volume aumenta, a densidade diminui. A letra A é falsa. Beleza? Letra B. Os primeiros elementos que se formaram foram o hidrogênio e o oxigênio. Eu disse para tu memorizar, hidrogênio e hélio. Letra B é falsa. Letra C. O universo foi muito mais frio no passado. Veja que ele disse que ele está esfriando, ou seja, ele era muito mais quente. Beleza? Letra D. O volume do universo tem diminuído. Acabei de te falar e na questão também o volume está o quê? Aumentando, ele está se expandindo,
Tranquilo? Então, letra E é a resposta da questão. São provas da ocorrência do Big Bang, a expansão do universo através da explosão e a detecção da radiação cósmica de fundo. Tá massa, pessoal? Então, foi exatamente o que ele falou durante o texto. Se você prestou atenção na leitura, tu já sabia que a resposta era a letra E. Tu nem precisava de mim. Tranquilo? Vamos embora agora para a gente encerrar a nossa aula de hoje com a nossa última questão. Questão para a gente resolver um probleminha que está ao nosso redor. Fica ligado aí. Ó, o gráfico abaixo mostra as condições de dispersão de poluentes na atmosfera na região de Curitiba e Araucária no ano de 2001. Dispersão aqui significa dissipação. Quando as condições são favoráveis, os poluentes são dissipados rapidamente. E quando não são favoráveis, as partículas de poluição demoram a se dissipar, ficando mais tempo em suspensão e se acumulando na atmosfera. Presta atenção, eu estou falando de poluição, pessoal, certo? Eu estou falando de poluição. Ou seja, o que significa isso? Indústrias, determinados tipos de automóveis, né? Algumas conduções. Você sabe que tudo isso entra em movimento, tudo isso consegue girar por conta da queima de combustíveis. E através dessa queima de combustíveis, a gente tem a liberação de gases, a emissão de gases. E muitos desses são poluentes, não só para nós, mas também para a natureza. Nós, né, sofremos com a poluição, mas os animais também sofrem, né? A própria natureza, né? As plantas também sofrem com a poluição, beleza? Então a gente tem a emissão desses gases, certo? A gente tem poluição, a gente está sendo jogado aí a todo momento, né? A gente está sendo exposto à poluição através da emissão desses gases, tranquilo? E daí o que é que acontece? A gente está falando aqui de dispersão, certo? Que quando a gente tem condições favoráveis, esses poluentes eles são dissipados rapidamente. E quando não, eles demoram muito a se dissipar, ou seja, eles permanecem ali naquele ambiente durante uma certa quantidade de tempo. Tranquilo? Então a gente tem que, de fato, a melhor situação é que esses poluentes consigam ser dissipados através de condições que sejam favoráveis. E aí você pode entender como o clima, por exemplo, a própria vegetação, né, o movimento do ar, tudo isso são componentes que são de fato importantes para que a gente tenha essa dispersão, para que a poluição ela vá embora. Tranquilo? Então o que a gente quer é justamente encontrar essa situação através desse gráfico para que a gente possa determinar quais são os meses que foram mais favoráveis para que houvesse essa dispersão, para que a gente tivesse então os poluentes indo embora de uma maneira mais rápida. Tranquilo? E aí, ó, identifique a época do ano em que há mais condições desfavoráveis do que favoráveis à dispersão de poluentes. Ou seja, o que é que a gente tem aí, certo? A gente quer saber quais são os meses que possuem condições mais ruins para que esses poluentes vão embora. Ou seja, são aqueles meses que a gente tem, de fato, uma quantidade maior, um acúmulo maior de poluentes em nosso ar. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, olha aqui, os pontos aqui do traço roxo são as condições favoráveis, o ponto azul, condições desfavoráveis e os vermelhos são neutros. O que ele quer saber são as condições o quê? Desfavoráveis. Beleza? Desfavoráveis. Que então são aqui os pontinhos azuis do gráfico. Então perceba, aqui em março ele começa com boas condições favoráveis, depois ele desce um pouco, enquanto as desfavoráveis sobem em abril. Aí veja agora que há uma inversão, ó. As desfavoráveis sobem enquanto a favorável desce, aqui no mês de maio. Então perceba que aqui em maio as condições desfavoráveis são maiores. E perceba que isso permanece, ó, junho, julho, agosto. Tranquilo? Então maio e agosto são então os meses com mais condições desfavoráveis. Resposta é a letra A. Tranquilo? É só a gente analisar o gráfico direitinho que a gente entende a questão. Tranquilo, pessoal? Eu vou ficando por aqui agora.
sintam meu abraço à distância. Gostaria de agradecer a oportunidade à Prefeitura de Caruaru por estarmos presentes nesse momento tão delicado. Tá certo, pessoal? A gente se vê na próxima aula de Física. Tchau, tchau. Grande abraço. Os esforços da Prefeitura de Caruaru no combate ao novo coronavírus continuam por toda a cidade. No centro, agentes de limpeza realizam a desinfecção em locais estratégicos. A aplicação é feita nas calçadas, paredes, corrimões e pontos de ônibus com bombas manuais e caminhões. A solução de água e cloro elimina o vírus e minimiza os riscos de contágio. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Estar isolado não significa estar sozinho. Pelo contrário, significa estarmos juntos. Cada um na sua casa, no seu canto, mas todos contra o mesmo inimigo, o coronavírus. Os países que adotaram antes essa medida salvaram mais vidas. Quanto mais o isolamento funcionar, mais ele vai parecer desnecessário. Só que agora ele é de extrema importância. Quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido vai poder estar na rua de novo. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Um beijo, um abraço, um aperto de mãos. Gestos que só representam coisas boas. Mas por causa do coronavírus, todos devemos evitar. Pelo mesmo motivo, nossas creches e escolas fecharam. Por ora, o maior gesto de amor é manter as crianças em casa. Todos contra o coronavírus. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Pessoal, o caso é sério, esse tal vírus corona. Mas Caruaru é durona e prevenir não tem mistério. Lave bastante a mão, muitas vezes, todo dia. Enxague com água fria e não esqueça do sabão. Nem aperto de mão, nem abraço na hora de cumprimentar. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca com o braço. Seja homem ou mulher, vale para toda a família. Copo não se compartilha, nem toalha, nem talher. Não passe a mão no rosto, nos olhos, nariz ou na boca. Parece até coisa pouca, mas você não fica exposto. Prefira lugar ventilado. Se tiver cheio de gente, saia logo do ambiente, que não é recomendado. É só prestar atenção nas dicas desse cordel. Cada um faz seu papel e ajuda na prevenção. Se a gente fizer direitinho, o vírus pouco se espalha. Faz igual fogo de palha que se apaga rapidinho. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Hoje, o silêncio nas nossas ruas significa solidariedade. Ficar em casa agora é um ato de amor. Amor à nossa gente, amor a Caruaru. E apesar de estarmos todos separados, cada um em sua casa, acredite, nunca estivemos tão juntos. E juntos vamos vencer esse desafio. Fique em casa. Prefeitura de Caruaru. DISH Covid-19 0800 281 7080.
avaliação de sinais e sintomas, orientações sobre cuidados gerais e prevenção, orientações sobre isolamento domiciliar, indicações de serviços de saúde. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Disque Covid-19. 0800 281 7080. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora. Para prevenir Covid-19, foram montadas barreiras sanitárias nos principais acessos de Caruaru. Casos de febre e sintomas de gripe são registrados para monitoramento. Equipes de diversos órgãos trabalham de forma integrada para proteger a nossa cidade do coronavírus. As barreiras sanitárias estão servindo como barreiras educativas. Se a gente se previne, se a gente promove saúde, também é uma forma de cuidar da vida das pessoas. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora.